teve um jogo que eu quase torci o pé, né? Eu dei aquela pisada em falso e falei, puxa, ferrou. Aí achei que eu tivesse torcido, já saí de quadra até assim, engolindo o choro. Falei, eu vou ficar alguns meses. O problema não era o pé, o problema é me tirar da quadra. Mas é isso que a gente pensa, é isso mesmo. Mas não, eu vou sair. Mas eu quero acordar cedo porque eu quero jogar bem de manhã. Quero estar bem. Eu quero estar bem, entendeu? Então eu já sei que se eu tomar um drink na noite anterior, eu não vou render da mesma forma. E aí eu me escolho. Sim. Entendeu? Eu escolho estar bem e os meus filhos, eu tenho filhos adolescentes e tal. Tipo, se a mamãe não joga tênis, ela fica mal-humorada. Eles já sabem. Então, quais são suas críticas do teu passado aí? Bom, eu acho que com a minha saúde, essa Fernanda que não performava, assim, eu nunca tive, por exemplo, acho que é uma queixa grande de muitas mulheres, ganhar peso. Eu nunca tive essa questão, eu tenho um metabolismo rápido. Mas existem escolhas para minha saúde e acho que a gente começa a pensar muito mais em escolhas depois dos 40, tá? Antes dos 40 tudo funciona, exato. Agora, a Fernanda que não performava, que comia pizza qualquer dia da semana, você não tem como manter uma saúde depois dos 40 tendo uma vida desregrada, entendeu? Então eu comecei a pensar em longevidade, como é que eu quero que o meu corpo esteja, como ele vai reagir quando eu tiver 80 anos. Sim. Porque o seu corpo é uma poupança, não tem jeito. Então, assim, ou você cuida dele de agora em diante, porque senão o preço vai chegar. Fala, tenista! Estamos começando mais um programa e esse é um programa que eu tô bem animado porque a gente vai falar de performance novamente, um assunto que realmente é a pauta e cria muita audiência entre vocês. E estou aqui com o Sérgio Rosa, fisioterapeuta do esporte. Você que deve estar cansado. É o cara que mais faz evento de tênis da fisioterapia. Eu tenho dó desse cara, porque é sábado, domingo, é campeonato, é torneio. Poxa, e parabéns, porque os vídeos que você postou ficaram muito legais. Eu vi a entrega do trabalho de vocês lá no torneio da Play Tênis. Então, assim, parabéns mesmo. Fiquei bem orgulhoso. E conta pra gente quem é a nossa convidada. Obrigado, Nezão. Aliás, essa pessoa eu conheci num torneio de tênis. Olá, olha que legal. Muito bom. Hoje, galera, a gente vai falar sobre o segredo da performance do atleta amador. E a gente trouxe uma pessoa aqui que é muito especial, uma pessoa de extremo carisma, uma pessoa que joga tênis, que vive o tênis e que faz do tênis não só um estilo de vida, mas também uma ferramenta, Andrezão, de saúde, bem-estar, qualidade de vida, que realmente vive esse esporte diariamente, que é o que a gente gosta de ter aqui, não é isso? É o famoso exemplo, né? Exato. Ela que é influenciadora, modelo, tenista nas horas amadoras, né? Fernanda Brandão, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Show de bola. E aí, Fê, como é que a gente faz aqui? A gente vai fazer um jogo de tênis, tá? Então, quem ganhar aqui na moedinha vai ter o prazer de fazer a primeira pergunta para você. Vamos lá? Cara, coroa, Andrezão? Coroa. Vamos lá. Hoje eu ganhei. Nem por acaso, né? Muito bom, Fê. Primeiro, seja muito bem-vinda mais uma vez. É um prazer ter você aqui com a gente. É uma amiga, uma parceira, né? Uma pessoa que eu admiro muito por tudo aquilo que você faz pelo tênis. A gente está num movimento muito bacana do tênis. E eu queria saber de você, em primeiro lugar, como é que anda a sua performance, como é que foi esse ano de 2025 para você em relação à sua performance no tênis. Olha só, Sérgio, você me apresentou aqui como modelo, influenciador e tenista nas horas vagas. Eu diria que atualmente eu sou muito mais tenista do que qualquer outra coisa. Legal.
Muito O bom. tênis entrou na minha vida e ocupou agora um espaço tão importante, tão significativo, que hoje eu me vejo muito mais como uma tenista do que qualquer outra coisa. Então, 2025 foi um ano muito especial, foi um ano de grande crescimento no esporte para mim, e, assim, extrema dedicação. E o tênis é isso, na verdade, o tênis, para mim, acho que para todos os atletas, ele é movido a desafios e superações. Então, eu acho que esse ano eu tive uma série de desafios, de aprendizados, de momentos difíceis de verdade para lidar, para aprender, e aí treinar, treinar, treinar e me superar. Então, isso para mim é o mais valoroso que tem nesse esporte que a gente ama tanto. Que legal, Fê. Você falou desafio, que é uma palavra que move todo atleta. É. E qual é o seu maior desafio no tênis? Puxa, são tantos. Eu acho que, primeiro, precisa trabalhar. Eu comecei a jogar tênis depois de adulta, o que é um esporte que é difícil, não é assim, como eu não fazia desde criança, o movimento, a parte técnica do tênis, para mim não é natural, eu preciso me esforçar muito. Então, além de vir a parte técnica, eu preciso treinar todos os dias, preciso e gosto. E amo. Esse pessoal lá. Tá, então eu jogo todos os dias, tanto treinos, quanto jogos, quanto torneios. A parte tática de jogo, eu acho que esse é um desafio muito grande para todos os tenistas. Você entrar em quadra e estar consciente 100% do tempo. Você precisa estar focado e prestando atenção naquilo que você está fazendo. Porque o tênis, se você desconcentrar um minutinho, você sai do jogo e aí já era. Então, essa parte tática e de concentração, para mim, é um desafio bastante grande, mas que eu tenho superado. E tem a parte mental, né? A parte mental de fora da quadra e o que você traz para dentro da quadra. Então, esses são só uns 3 pequenos desafios. Que legal. Vamos falar um pouquinho dessa parte tática, que isso me chamou bastante atenção. O que você fez esse ano para melhorar essa parte tática para quem está nos acompanhando agora, para entender se realmente é aplicável para eles? Olha, isso foi o meu treinador que vem me ensinando, tá? Constantemente. Antes eu me preocupava não, acho que eu conseguia apenas tentava desenvolver a parte técnica. Quando você ultrapassa essa barreira inicial de, bom, agora eu sei fazer um forehand direito, eu sei fazer o backhand direito, eu sei sacar, tudo mais. Quando você ultrapassa isso de você aprender a fazer os golpes, e claro que tem níveis muito diferentes, mas ao mínimo você precisa aprender, e aí você consegue ter essa concentração de entender qual é o seu jogo, quais são os seus pontos fortes, conseguir prestar atenção no jogo, porque do outro lado da quadra tem outra pessoa jogando. Exato. Então, nem sempre os seus pontos fortes você vai conseguir colocar em jogo, porque se o seu ponto forte ajudar a sua adversária, você vai precisar se adaptar. Então, ter esse pensamento do que eu quero, fazer um plano de jogo, tá? Então, eu chego com uma ideia do que os meus pontos positivos, os meus pontos negativos, aonde eu quero chegar com esse jogo. E eu começo a jogar. Aí você vê os primeiros games, como é que eles estão se saindo, como é a bola da adversária, ou do adversário, e aí você vai ter que adaptar. Não tem jeito. Pode ser que o seu ponto positivo machuque muito o adversário, pode ser que não. Então, essa parte tática do que eu quero fazer versus qual é o jogo que eu tenho naquele momento e o que eu posso fazer,
Eu acho que é uma questão muito inteligente. Então, o tênis é um esporte extremamente mental, porque justamente isso, você precisa pensar e você precisa colocar em quadra aquele seu plano de ação. E se ele não estiver funcionando, você tem que passar para o plano B. Então, toda vez que vai mudar o lado de quadra, você precisa sentar. Eu sento, eu gosto de me concentrar, pensar o que está acontecendo. Parece óbvio, mas não é. O tenista amador, quando começa a jogar, ele simplesmente rebate a bola, né? Então você chega a bola ali, vou mandar para o outro lado. Vou passar a bola. Não é passar a bola, não é. Você precisa ter um mental e tentar executar esse seu plano e mudar quantas vezes forem necessárias, caso precise, né? Legal. E você acha que você evoluiu nesse sentido da leitura do jogo? Muito. Eu evolui muito. Mas você acha que isso foi uma mão mais do treinador? Foi algo de evolução sua, de volume de quadra? O que te fez tirar essa mentalidade de passar a bola para uma mentalidade mais estratégica no jogo? Certamente foi o treinador aliado a muitas e muitas horas de quadra. Não tem como você fazer aula uma vez por semana e conseguir entender o que acontece no tênis. Então, acho que as duas coisas. Tá. Mas o meu treinador que me fez prestar atenção e focar o que eu quero fazer, qual é o posicionamento que eu preciso, onde eu preciso estar na quadra para ter tal objetivo, quanto que mais para frente eu estou mais agressiva, quanto mais para o fundo de quadra eu estou mais defensiva. Ter a paciência de saber quando agredir, ter a paciência de saber quando é só para devolver. Isso muda tudo. Pode parecer óbvio, mas não é. Para o amador, não é. Olha que legal. Vamos falar o nome do seu treinador, né? Porque, poxa, o cara tá falando muito tão bem. tá evoluindo, então ele precisa ser Ele é falado aqui. fantástico, realmente. O Glauco Pereira, não é- play tênis, acho que vocês já conhecem. Ele já esteve aqui com a gente, ele é fantástico. Glauco, um Ele grande é. abraço para você, meu amigo. E parabéns pelo trabalho, porque a gente acompanha isso, né? E dá para ver aqui na fala da Fê, e não só nisso, né? Que acompanha os jogos e os campeonatos, dá para ver nitidamente essa sua evolução, né? Parabéns para você e pro Glauco, porque isso é fruto de muita dedicação, né? Não é só dedicação de estar na quadra, de realmente se comprometer a fazer essa mudança, né? Sim. Não, e assim, treinar o Alcaraz deve ser fácil, né? Agora, treinar a tenista Pangaré que começou ontem. Eu queria voltar um tem pouquinho muito nisso, mérito. Fê. Você falou que que começou com 35 anos, né? A jogar tênis, que foi o primeiro esporte que você fez, né? Não foi o primeiro esporte que eu fiz, mas foi assim, eu vim de uma infância que eu achava que eu não tinha coordenação motora alguma. Então eu achava que eu não gostava, que eu não era feita para esporte, tá? Porque como eu não ganhava e eu me machucava, eu fui uma adolescente muito magrinha, assim, então na aula de educação física eu me machucava, então eu falava, não, tipo, acho que isso não é para mim. Então eu sempre tive uma vida saudável e regrada, academia, até porque eu comecei a trabalhar como modelo muito cedo, com 14 anos. Então eu tinha uma vida saudável, mas o esporte eu achava que eu não era competitiva. Com 18 eu descobri o squash, mas eu só fazia aula porque eu tinha medo de me machucar. Eu não competia, então eu treinava ali, gostava de jogar, mas eu me descobri atleta agora, recentemente, depois dos 40. O tênis apareceu na minha vida, e aí, de repente, quando eu comecei a treinar para valer, tem 1 ano e meio atrás, que eu me vi de uma outra forma. Eu me via uma pessoa frágil e descoordenada. E aí eu descobri que mesmo depois de 40 anos, sim, dá para desenvolver a coordenação motora, que eu achava que eu não tinha. E mudou a minha autoimagem de uma forma considerável. Então, eu me transformei numa pessoa atlética, competitiva, coisa que eu não sabia que eu era, e forte. Então, isso me fez um bem tão grande. E eu espero que outras pessoas que estejam vendo a gente aqui e ouvindo consigam
de repente, né, perceber que é possível a gente, depois de adulto, entrar num esporte novo e conseguir se superar, e isso, assim, me fez tão bem, de verdade, mudou a minha vida, mudou a minha percepção, né, do que eu podia fazer, do que eu conseguia, Você é uma e pessoa foi maravilhoso, mais feliz hoje do que muito mais feliz. e essa mudança que você fez, né, de começar o tênis e hoje você tá num modo competitivo, isso foi quanto tempo? Ah, que eu comecei com uns 35 anos, agora eu tô com 43. Mas tem 1 ano e meio que Que a chavinha mudou, efetivamente a chavinha mudou. tá. E o Exatamente. que você, relata, até nessa evolução, que te fez, assim, pensar: "Poxa, eu tenho potencial, eu quero competir, poxa, eu gosto de estar aqui ganhando", né, porque querendo ou não, competição é isso, você quer ganhar, né. Então, o que que fez você criar esse princípio de competição, que é algo que você não tinha há 40 anos, né? Pois é, nunca tive Pois antes. é. Então, eu acho que quando você começa a treinar sério, e aí eu comecei a participar de um ranking. Uhum. O ranking também, o tempo inteiro você está exposto ali, para todos os seus adversários que estão acompanhando, Uhum. as vitórias, as derrotas, e aí eu tem o seu percentual de vitórias e de derrotas ali exposto para quem quiser olhar, e eu acho que justamente isso, o tênis, quando você perde, você quer voltar lá para ganhar, para consertar o seu erro. E Uhum. quando você ganha, você também quer voltar lá para sentir de novo a endorfina de ganhar. Exato. Então, eu comecei participando de um torneio, eu falei: "Puxa, mas ó, até que não é impossível". Sim. Uhum. E aí, à medida que você joga mais e vai melhorando, e aí você quer se comparar com outras pessoas. Puxa, será que está melhorando mesmo? Então, acho que essa chavinha que mudou. Eu comecei a perceber que era possível, Sim. que eu não ia perder sempre, do jeito que aquela imagem que eu tinha de quando eu era jovem, e e aí que quanto mais eu me dedicasse, mais as Uhum. vitórias viriam, né. Que legal, Fê. Depois dessa virada, então você falou que é 1 ano e meio atrás. E como é que você avalia que foi esse ano de 2025 para você, em termos de preparação, em termos de performance? Então, acho que a gente, em termos de preparação, até te conheci mais ou menos nessa época, né, Exato. além dos treinamentos, eu acho que também com o volume muito grande de jogos, considerando que hoje eu tenho uma agenda, entre aspas, de volume de jogos de um quase profissional, a gente precisou fazer uma preparação física para que não viessem as lesões. Uhum. Então, além da parte em quadra, tem a parte fora de quadra, que é de preparação de funcional, né, a gente fez inclusive um trabalho para entender, o meu equilíbrio, a minha força, a minha resistência, e focar num treinamento que me fortalecesse para que eu continue podendo jogar tudo isso que eu amo, né, para ter essas horas de quadra e não ter lesão, porque eu acho que o maior medo do atleta é ficar longe do seu esporte, só porque se Com machucou. certeza. E o tenista ainda fala: "Nossa senhora", às vezes você tá mancando em quadra, fala: "Não, não tô lesionada, não tô". Mas esse ano, efetivamente, a gente trabalhou muito para que eu tivesse forte e continuasse e melhorasse a performance em quadra, né. Não, isso é muito legal, pessoal, porque assim, a Fê, ela é um dos exemplos do que a gente fala aqui semanalmente, né, André? Que é o atleta entender a fisioterapia não só como um lugar que vai tratar dor e lesão, mas sim prevenção de lesões. No caso dela, a gente fez um trabalho voltado para performance, então
a gente entendeu todos os fatores que a gente poderia melhorar em você, né? Aqueles que estavam desequilibrados em termos de força, de mobilidade, estabilidade, potência, né? A gente lembra que teu quadril tinha uma dificuldade grande de mobilidade, de ativação de glúteo. A gente trabalhou tudo isso. Então, entender a fisioterapia não só como para tirar dor, muito ao contrário. Aqui no esporte, o esporte chamado tênis, que a gente tenta não tirar o atleta da quadra, a gente é voltado para performance, né, André? E o trabalho do André com certeza também, né? E Fê, dessa sua performance, o que você dá maior valor ao que você mudou? Eu vou colocar várias opções, eu quero que você escolha que você tem como critério, poxa, realmente, isso foi o que me fez avançar. A gente falou do seu treinador, foi um ponto importante. Equipamentos, raquete, tênis, de repente você mudou. O ambiente, de repente você começou a se envolver com pessoas, com outras mulheres, e isso foi fazendo você querer alcançar cada vez mais um degrau adiante. O clima que a gente tá vivendo, né? De João Fonseca, de Bia, de Luísa, isso também foi algo que te motivou. A sua saúde, você percebendo que a sua saúde avançava com o tênis, ou a mentalidade que você se viu, você saiu de uma mulher que tinha não era coordenada e viu que estava ficando coordenada, e isso foi criando essa força mental também. O que você acha que desses exemplos foi o que, assim, você acha que fez a maior diferença, assim, para tua performance? Puxa, difícil enumerar aí a ordem, porque tudo foi um conjunto. Tudo fez parte. Nossa, com toda certeza. Eu acho que o treinador entrou em primeiro lugar para me mostrar este mundo, tá? Então eu já jogava tênis e tal, mas para me mudar a perspectiva. Junto com ele, com o Glauco, eu fui inserida num grupo de mulheres que jogavam melhor do que eu Legal. e que a gente se vê como um time. Então, porque o tênis como um esporte individual, muitas vezes você chega no torneio e tal, você está jogando um contra o outro. E aí, nessa nossa equipe, todo mundo treinando junto com todo mundo, tenistas melhores, tenistas piores, e sempre entendendo que uma pode ajudar a outra. Então pode ser que a minha bola seja com mais spin, com menos spin, uma bola é mais pesada, mas todo mundo se agrega. Então isso foi fundamental, a parte do grupo do Uma puxa a outra, né? Uma puxa a outra, exatamente, do pertencimento. Legal, ali. boa. Então, eu me vi como atleta, de verdade, como atleta, no meio de atletas. Aí eu comecei também a assistir aos grandes slams. Essa onda do João, é claro que traz todo mundo, né? Uma felicidade muito grande. Ter grandes tenistas, o João aí, que tem um futuro brilhante pela frente, a Bia, tudo mais. Então, vivenciar o tênis em todas essas formas, mas eu acho que, pessoalmente, de todos esses itens, o que mais mudou a minha vida foi justamente a forma como eu me olho e como eu me superei e me supero a cada dia nesse esporte. É isso. Para mim, o top é isso, a minha autopercepção. E é legal que o teu exemplo, Fê, ele pode inspirar muitas mulheres, né? Que a gente já sabe, 40 a mais, tá com os filhos criados, ou tá ali com o filho adolescente, mas o filho já tá fazendo outras coisas, já tendo a vidinha dele, e aí ela se dedicou a vida toda pelo filho, pelo trabalho, né? E não tem uma motivação a mais. O que você pode dizer para essa mulher em relação ao tênis? Pois é, isso é muito legal, porque eu espero que alguém veja a minha história e consiga se inspirar e consiga entender que sim, dá para começar mais tarde, e dá para ter muito prazer, e dá para mudar o estilo de vida, e dá para ter saúde, e dá para... É um ambiente que é muito legal, muito saudável e muito agregador. Hoje eu até
penso, eu nunca fui uma pessoa de balada, de noite e tal, sempre fui uma pessoa muito mais do dia. Mas hoje eu já penso, puxa, será que eu vou sair à noite? Ai, não, mas eu quero acordar cedo porque eu quero jogar bem de manhã. Quero estar bem, né? Eu quero estar bem, entendeu? Então eu já sei que se eu tomar um drink na noite anterior, eu não vou render da mesma forma. E aí eu me escolho. Sim. Entendeu? Eu escolho estar bem e os meus filhos, eu tenho filhos adolescentes e tal. Tipo, se a mamãe não joga tênis, ela fica mal-humorada. Eles já sabem. Já Então, manda você pro tênis. eles já sabem, com certeza. O tênis é isso, Então- é terapia, é remédio, é nutrição. Exato. Nutre a alma e o corpo, né? Exato. É bom demais. Então, é uma coisa que agrega muito, e nessa fase de vida, com filho adolescente e tudo mais, é muito bom a gente ter alguma coisa que é nossa. Os seus filhos jogam, Fê? Jogam, todo mundo na minha casa joga, mas E como que é eles vendo você performando, melhorando? Como que é assim o contato de vocês, a relação? é muito legal porque a gente joga junto, né? É um esporte que tanto meu marido quanto os meus filhos fazem também. Eu admito que eu sou a mais viciada, tá? Vai ter briga em casa Eu acho depois que desse episódio. acho que eles não amam tanto assim quanto eu. Legal. Mas é muito bom poder fazer um esporte que tá todo mundo ali, nós 4, Que bacana. juntos. Bacana. E eles torcem por mim e me apoiam Quem bastante. fica mais nervoso, seus filhos ou seu marido? No que? Em No campo- torneio? torneio. Ah, não, ninguém fica nervoso. Acho que é minha mãe. Tadinha. A minha mãe vai e me acompanha. Mãe é mãe. Fê, Mãe é mãe. pra gente fechar esse bloco da performance, como você citou, e eu vi que esse ano você foi para Roland Garros, não sei se você foi em algum outro Grand Slam. Qual foi a maior diferença que você percebeu entre o jogo do atleta profissional e o nosso mundinho que a gente vive aqui? Puxa, será que é o mesmo esporte? E o que você conseguiu aprender com isso? Nossa, cada vez esse ano eu fui para Roland Garros e fui para o Australian Open. E é muito legal, eu gosto principalmente de ir na primeira semana, que você consegue ver todos os jogadores que, né, na segunda semana já começa o pessoal a ir embora para casa e tal. São jogos melhores, porém menos jogos. Então eu gosto de ir na primeira semana e assistir É o aos máximo, treinos. né? Não, e os treinos, É muito para mim, legal. falam muito. Bacana. Então, o que eu gosto é de várias vezes no treino, eu filmo os profissionais. Aí, quando eu chego em São Paulo de volta, eu mostro para o meu treinador, coloco a câmera exatamente na mesma posição e aí eu comparo a movimentação, porque pelo menos o movimento eu preciso. Claro que não é na mesma intensidade, mas eu gostaria de que fosse o mais parecido possível, né? Então, essa experiência, sempre que eu vou para um torneio desses, eu volto com eu falo, nossa, agora eu vou sacar que nem a Sabalenka. Eu vou sacar que nem a Sabalenka. Mas não parece, mas eu venho com a empolgação, com a animação. Vem energizada. Né? Venho, com certeza. Poxa, que legal. Com certeza. Bacana. Muito bom. Vamos pro segundo bloco? Bora lá. Quer começar o segundo? Muito bom. Fê, a gente falou um pouquinho do teu presente, né? De muito o que você conquistou esse ano. E parabéns, porque realmente você sair do modo recreativo para um competitivo exige muito, né? E o que você enxerga da Fernanda de um ano atrás que você teve que mudar em relação ao teu estilo de vida, cuidado com a saúde, prevenção, para você realmente performar bem em 2025, a ponto de estar disputando torneio e ganhando, né? E ser uma competidora aí que tá dando até medo das adversárias de enfrentarem. Puxa, tô esperando essas adversárias ficarem com medo de mim, hein? Você que não sabe. Tá? Opa! Tudo, viu? Opa! Falou, olha, eu não sou a melhor tenista, mas certamente eu sou a tenista mais empolgada e a que mais treina. Então, uma hora isso vai aparecer. Não, tem aparecido, né? Já tem. O que mudou
Eu acho que justamente foi a dedicação. E a dedicação, ela veio de uma forma muito natural e muito espontânea. Muito eu saí da quadra sem querer sair. Eu falo, puxa, mas já, eu já. Já tá na hora. Acabou? Como assim? Hoje eu treinei só 1h30. Eu já falei assim, nossa, parece que eu nem. Passou Não rápido, né? dei tudo que eu poderia ter dado. É. Então, justamente essa dedicação que veio por amor ao esporte mesmo, de querer ficar mais tempo, quero melhorar, eu quero resolver uma coisa. E aí o tênis é assim, né? Às vezes a gente conserta um golpe e no dia seguinte atrapalha o outro. Uhum. Aí você, de repente, você acerta. Agora eu estou acertando o vôlei. Então agora eu preciso acertar o slice. Então, é isso, é uma constante dedicação Sim. e melhoria. Show. Bom, Fê, a gente começou a falar um pouquinho aqui da nossa relação, né? Que já tem um aninho e pouquinho aí. A gente se conheceu num torneio. Conheci a Fê num torneio que eu lembro que eu falei pra ela assim, pô, quer fazer um trabalho aqui pra você entrar na quadra? Ela olhou assim, Mas ela tava bem. sei, mas o que eu vou fazer? Tava bem, mas o que você vai fazer? Tipo assim, Duvidou. o que você vai fazer por mim? Eu falei, não, a gente vai fazer aqui uma preparação esportiva que você vai entrar diferente na quadra, lembra disso? Opa! Rapaz, a mulher entrou que ela voltou sorrindo com um sorriso de orelha a orelha. Cara, eu ganhei e nem senti. Que Dá pra Não fazer é? de novo? Próximo? É. Então foi assim que a gente se conheceu, né, Fê? E aí a gente depois propôs um trabalho, né, que você tinha falado pra mim, cara, esse ano de 2025 eu não quero me machucar e eu quero melhorar a minha performance. E aí a gente fez uma avaliação, que a gente já comentou aqui, identificou todos os fatores. Eu queria entender de você, da sua percepção como atleta, o que mudou? Vai falar assim, cara, seu corpo mudou. O que realmente mudou em você pra você falar, poxa, hoje eu consigo treinar 1h30 e nem sinto, e falo, pô, tá bem pra caramba, eu poderia treinar 2, 3. Com certeza. Né? O que mudou? Então, eu acho que na nossa avaliação, que foi super importante para mim, eu consegui entender, por exemplo, quais eram os grupos musculares que eu precisaria fortalecer para evitar um esforço repetitivo errado que me causaria uma lesão futura, porque não tem jeito. Você joga 3 horas por dia, 4 horas por dia. Se você não fizer essa preparação, se você não tiver essa consciência, então acho que a gente fez o diagnóstico ali do quais eram os grupos musculares que a gente precisava trabalhar para ter tanto para proteger o meu corpo, né? E também para ter a parte da explosão, né? Porque o tênis é o tempo todo explosivo. Então você precisa estar forte, precisa estar rápido, precisa estar equilibrado. Então ter esse olhar direcionado fez toda a diferença. Legal. E Sérgio, como é que ela tava? Fala real aí nas câmeras. Quando ela chegou pra você viu quantos erros você viu ali? Na verdade, assim, a Fê, ela chegou como muitos atletas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo. Que assim, ela chegou com um desequilíbrio funcional, que a gente chama, né? Por quê? Porque nunca teve olhos para isso, nunca alguém chegou e fez uma avaliação específica, como a gente faz, de entender todos esses fatores. Então, o principal que ela tinha, um glúteo médio realmente muito fraco dos dois lados e um mais fraco que o outro. E a gente sabe que o glúteo médio ele é um importante estabilizador de quadril, principalmente para o tenista, que faz muito o deslocamento lateral, essa aceleração, o próprio saque, que tem que saltar sobre uma perna só, é um músculo que está muito ativo. Sim. Né? Então a gente conseguiu identificar esses fatores, e esses fatores foram fundamentais, assim, não só do fortalecimento, né, Fê, mas também do trabalho funcional que você faz hoje com o Léo, de estabilização, de aceleração, de desaceleração, de lateralidade, e tudo isso voltado para o tênis. Sim. Não é um trabalho isolado, né? A gente Sim. faz isso com raquete, a gente faz isso com bola, né? A gente faz isso com barreiras, né? Coloca lá detratores, que é onde você tem que suportar e de repente passar obstáculos, que são as dificuldades que você vai tendo no seu treino. Então a gente simula todas as situações de treino para trabalhar funcionalmente o corpo dela. E é totalmente diferente da musculação, por exemplo, que também é importante, sim, mas eu fiz musculação a vida inteira, puxava uns pezinhos ali e tal.
Mas quando você joga tênis, é justamente a questão da lateralidade, da explosão, tudo mais, precisa ter um trabalho que seja específico para isso, né? E acima de tudo, Fê, é a consciência do atleta. Por isso que eu Sim. fiz a pergunta voltada para a consciência, né? Sim. Porque quando a gente consegue atingir o seu nível de consciência para falar, cara, eu preciso disso, isso é importante para mim, o atleta ele adere àquilo que a gente quer. É, E aí esse trabalho em conjunto é que chega nesse resultado que a gente chegou com você. sem dúvida. Tá. E ainda melhoraremos muito. Com certeza. E Fê, como que você coloca esse treino preventivo na sua rotina? Por exemplo, você falou que joga todos os dias. Jogo. Então, aonde que você encaixa, por exemplo, o preventivo, a musculação, o recovery? Como que é a tua organização da semana para você prevenir a lesão? Vamos lá. Funcional é quadra todos os dias. Uhum. Torneios não são todos os finais de semana, mas geralmente aos finais de semana. Aí eu preciso colocar o funcional pelo menos uma vez por semana, contanto que eu em casa esteja comprometida a fazer outras vezes por semana Sim. os mesmos exercícios que complementem isso, Sim. entendeu? Para trabalhar força e flexibilidade Uhum. junto. E aí entra o recover também, né? Exatamente, o recovery, principalmente quando estou com alguma parte, alguma musculatura doendo, né? Uhum. Alguma coisa assim, ou pós-torneio, aí a gente faz um recovery. E você já teve alguma lesão que te deu um trabalhinho? Eu já tive uma lesão, alguns anos atrás, no manguito, aí precisei ficar 6 meses sem jogar. É, é chato, né? É chato, mas eu não conheci o Sérgio ainda. Se eu conhecesse, não teria tido a lesão. E Eu fazia o backhand com uma mão só e depois dessa mudei, Mudou. precisei reaprender, aí passei o backhand para 2 mãos. E você sabe por que que você teve a lesão do ombro? hum, Normalmente, mulheres hum, amadoras, elas fazem muito movimento circular com o ombro, porque elas acham que a força, ela tá totalmente no braço para passar a bola. uhum, E a mulher amadora, ela tem pouco movimento nos pés de quadra. Ela vem muito, ela vem pouco trabalhada na parte dos membros inferiores. uhum. Então, a lesão mais comum da amadora do tênis é no ombro. Justamente porque ela não tem um treino do foot, né? Do pé na quadra. Sim, E aí, quando a gente começa a ajustar esse trabalho de pé, que é muito o que o Sérgio faz lá na fisioterapia, isso reverte pro braço dela. Ela começa a perceber que sem força, ela passa a bola de uma forma melhor. Então, por isso que provavelmente você teve essa lesão. E aí, tanto que a gente recomenda que as mulheres que começam a jogar, a praticar o tênis, tenha muita essa evolução no trabalho do pé, e a raquete ela tem uma cabeça um pouco maior por causa do sweet spot. Ele ser um pouco maior para ter um maior número de acerto e ela não precisar usar muito movimento de estar chegando o tempo inteiro com o braço na bola. Então, algumas dicas, né, para quem tá começando tênis, para quem é amadora, mas você não é mais amadora, né? Então, essa lesão já se foi. Essa lesão já foi controlada. e quanto melhor a técnica, mais difícil é de você ter lesão, né? Então, Sim. quando você consegue dominar a A movimentação correta. questão é que as lesões vão aparecendo de forma diferente. Vão. Porque o tênis, ele é muito voltado para, assim, tem lesões típicas do amador, lesões típicas do profissional, lesões típicas de quem compete. E essa é a questão. Tanto que a cabeça do Sérgio, provavelmente, já deve ter mudado quando a sua chavinha de amador para competição alterou. Sim. Porque aí você tá sujeita a um outro tipo de estímulo, mais volume na quadra, treina todo dia. Então outras articulações vão estar sobrecarregadas. E aí, provavelmente, ele deve fazer um preventivo mais direcionado para essa parte. E isso é lindo, né, Sérgio? Porque é muito detalhe que a gente vê que essa percepção que a gente tem do nosso paciente, do nosso atleta, faz muita diferença, né? Exato. É uma das coisas que a gente acabou colocando foi um dia de descanso, né, Fê?
Apesar que ela não mencionou, né? Então, E às vezes há uma briga, porque ela não quer descansar, né? Mas isso eu falei claramente para ela não entrar num overtraining, Sim. para ela ter pelo menos um dia da semana de descanso. Se não der para fazer toda semana, pelo menos a cada 15 dias, tirar esse dia, fazer um recover, porque ela precisa de uma recuperação. E até engraçado foi porque, assim, a gente já teve algumas pessoas, tanto pacientes em comum, mas também pessoas que vieram aqui no programa, que, assim, não tem a síndrome clássica do overtraining, né? Que é aquela questão de fratura por estresse, irregularidade menstrual, déficit energético, mas a parte psicológica, a gente mexe muito. Então a pessoa fica mais irritada em casa, não consegue mais concentrar no treino, nos pontos. Tem questões até de briga pessoal, igual você falou, né? Que eu sento lá pra tentar refletir, pra tá lá e a pessoa fica nervosa. A gente viu, né? Exemplos como a Bia, por exemplo, esse ano, né? Então a gente vê que o overtraining no tênis, ele tá muito mais nesse controle mental. E isso pode até transferir pro dia a dia, né? Então, quem tá jogando demais e tá saindo um pouquinho dessa parte normal de humor, cognição, é um ponto de alerta. Você já teve algum problema desse tipo, de treinar tanto e você vê que a parte mental sua começou a embaralhar um pouquinho, começou a não estar equilibrada? Então, acho que de embaralhar eu não sei, mas a cada final de temporada, a gente tem, né, no amador a gente faz 2 temporadas, primeiro semestre e segundo semestre. Sendo que são 48 jogos por temporada só de ranking, mais os treinos, mais os torneios, tudo mais. Então, sim, quando vai chegando no final do semestre, vem uma estafa, e eu acho que é justamente isso, é muito mais mental do que físico. Porque o físico realmente, se eu puder, eu fico 7 dias por semana em quadra. Preciso ficar consciente de que, não, tá bom, tem que, de repente, às vezes o corpo mostra que tá com overtraining, às vezes rola um resfriado aí, mas também acho super importante cuidar de alimentação e suplementação. Legal. Para aguentar, justamente, né? Mas para mim, o mental no final do semestre começa a pegar, assim, e às vezes aí precisa tirar uma semana de férias. Dar uma Exato. descansada. E não pensar tanto em performance, em resultado. Sim. Ou só jogar por prazer. Não se né? cobrar tanto, né? Exato, fazer um tênis mais recreativo e menos competitivo Que isso internamente, né? Então, isso também é parte de recuperação, né, André? Porque a gente tá falando de fadiga mental, né? Exato. A gente não tá falando aqui de um momento de estresse, de nervosismo. Tô falando que o seu cérebro tá cansado. E ele tá cansado daquilo ali. Então, se você trabalhar de uma forma diferente, eu até devo ter comentado com você, no dia de descanso, você não precisa ficar parado. Pode fazer uma caminhada, pode fazer uma bicicleta, pode fazer algo, passear com seu pet, entendeu? Algo ativo para o corpo, mas que saia desse nível, né, de concentração, de estresse, de autocobrança. Sim. Eu acho que isso é o que mais gera o estresse, certo, André? Alguns atletas até, Fê, eles colocam nesse período de transição de temporadas, algum exercício que não faz parte da rotina. Né? Então, igual o Sérgio falou, por exemplo, vou fazer uma trilha de bicicleta, poxa, vou jogar um outro esporte, vou nadar, vou fazer algo que o corpo tá em movimento, ou seja, você não tá perdendo o VO2, não tá perdendo a massa muscular, mas você tá exatamente equilibrando essa parte mental, né? Saindo um pouquinho do tênis, indo para algo que você não tem domínio e algo que vira mais recreativo, né? E essa técnica funciona muito, né? Muito mesmo. Fê, o que você coloca de crítica pra Fernanda que não performava? Assim, me dá 3 pontos assim que você fala, aquela Fernanda lá fazia isso de errado, fazia isso de errado. Pra Fernanda que não performava ou pra Fernanda não esportista? Não, não sei se eu... Não, a que não performava, a que tava naquele tênis meio fofo, meia boca, não evoluía. Não jogava campeonato. O que você fala, poxa, ó, ela fazia isso de errado, igual você citou, né?
Pô, às vezes eu vou sair à noite, eu penso 2, 3 vezes que eu preciso voltar cedo, porque amanhã eu tenho treino, amanhã eu tenho jogo. Então, quais são suas críticas do teu passado aí? Bom, eu acho que com a minha saúde, Uhum. essa Fernanda que não performava, assim, eu nunca tive, por exemplo, acho que é uma queixa grande de muitas mulheres, ganhar peso. Eu nunca tive essa questão, eu tenho um metabolismo rápido. Eh, mas assim, existem escolhas para minha saúde, e acho que a gente começa a pensar muito mais em escolhas depois dos 40, tá? Antes dos 40 Funciona. tudo funciona, exato. Agora, a Fernanda que não performava, que comia pizza qualquer dia da semana, eh, você não tem como manter uma saúde depois dos 40, Uhum. tendo uma vida Sim. desregrada, entendeu? Então eu comecei a pensar em longevidade, como é que eu quero, como que o meu corpo esteja, como ele vai reagir quando eu tiver 80 anos. Sim. Porque o seu corpo é uma poupança, não tem jeito. Uhum. Então, assim, ou você cuida dele agora, de agora em diante, Uhum. porque senão o preço vai Vai chegar. chegar. Vai chegar, Uhum. entendeu? Então, o treino fofo funciona com 18, com 40 não funciona mais, entendeu? Com 50, com 60 e vai piorando, você precisa cuidar. Então, eu me conscientizei, tipo, eu faço isso por mim, e a minha saúde melhorou inacreditavelmente. Saúde, humor, físico, fôlego, tudo. Ótimo. Ah, show de bola. Vamos pro terceiro set? Vamos lá. Solta a vinheta. Fê, abrir esse terceiro set, eu quero abrir um assunto que eu gosto bastante aqui, a gente fala bastante aqui, falamos de performance, né? E eu quero fazer uma pergunta intrigante para você, que a gente conversou um pouquinho aqui antes, que é, quando você vai jogar o campeonato, Hum. você estuda seu adversário antes? Você quer saber quem é seu adversário? Como é que funciona? Tudo. É espiã. Porque, Olha, com infiltrados, hein? Não, eu quero saber tudo. Nem sempre a gente consegue ter muito tempo para descobrir, porque né, um torneio no final de semana, você joga um jogo, ganhou, 2 horas depois você está em quadra de novo. Uhum. Então, não necessariamente, mas eu gosto não só de olhar, conversar com outras pessoas que já tenham jogado com a adversária, dou uma olhada no histórico de tênis para saber de quem essa pessoa ganhou, de quem ela perdeu, Olha qual só. foi, pontos Que- fracos e pontos fortes, eu gosto de saber sim. Se eu puder, se eu já souber quem vai ser minha próxima adversária e ela tiver em quadra na hora, eu vou assistir, porque justamente é a história de você saber ser inteligente, prestar atenção e descobrir. Porque se eu não estudar, eu vou ter que descobrir isso em quadra. E muitas vezes torneio que são 9 games, torneio amador é isso, é Passa rápido. rápido. Entendeu? Então, se eu levar 2, 3 games para descobrir quem é minha adversária, Já era? já era, eu já estou em desvantagem. É. Então, quanto mais informações eu puder ter da pessoa, e olha só, a Fernanda, que jogava um tênis fofo tempos atrás, eu fiz um jogo inteirinho, não vou falar isso aqui publicamente, uma Não, fala, agora vai ter que vergonha falar. nacional. Ah, Eu joguei o jogo inteirinho. Eu tinha aprendido a fazer um golpe que eu estava super orgulhosa. Eu estou Uhum. mandando na esquerda da adversária, no fundo de quadra, uma bola alta, aquela bola chata. o balão. Não era balão, era com spin, vai. Não Ah, era boa, balão, boa, não, boa. balão não. Mas aquela bola chata. E a mulher devolvia. E a mulher devolvia. Eu falei, gente, essa mulher está inspirada. Hoje não é possível. Logo essa bola, né? Depois de 1h30 jogando, a gente sai da quadra. Hum. Aí ela fala, porque às vezes tem gente que não percebe que eu sou canhota. Eu falei, eu passei 1h30 mandando a bola no forehand da canhota e eu Devolvendo tudo. percebi. Então, assim, Muito essa é a Fernanda de 1 ano e meio atrás, entendeu? A de hoje, A primeira coisa, eu vou cumprimentar a pessoa, já descubro se ela é. olha isso, cara. Esse eu não conheço, não conheço. Foi mais. demais. Então,
Eu gosto sim, gosto de saber o máximo de informações. Investiga tudo. E na maioria das vezes funciona, ou às vezes você se surpreende com algo que você não conseguia descobrir, ou a pessoa se adaptou, porque já é um nível um pouco mais, né? Que a pessoa ela tem muitas habilidades para poder converter o jogo de acordo com o que ela quer, né? Não, justamente, mas pelo menos você consegue, se tiver uma informação, puxa, essa bola tem muito spin, tal, você já sabe como você vai se preparar. Vai armada. Exatamente. É claro que cada jogo é Sim. mas você saber mais ou menos, puxa, se o saque da outra pessoa é forte, se é fraco, tudo mais, ajuda bastante. E Fê, com essa história de você saber quem é a adversária, qual foi aquele jogo que você fala, cara, esse é o jogo da minha vida? Eu ganhei esse jogo que eu fiz de tudo, eu treinei, me preparei, taticamente eu fui perfeita e eu ganhei dessa adversária que, poxa, era muito difícil. Olha, eu acho que tem alguns jogos que são muito marcantes. Teve um jogo, na verdade, tinha uma adversária um tempo atrás, e que ela só ganhava de mim. Então eu me lembro claramente da vez que eu falei, não, eu vou ganhar dela. E eu consegui mudar a chavinha, porque às vezes a gente entra, principalmente se você joga várias vezes com a mesma pessoa e perde, você às vezes já entra como, entre aspas, derrotado. E você conseguir mudar a chavinha, não só no jogo, obviamente a qualidade do jogo precisa dizer isso, né? Mas você mudar essa chave e não entrar já entrar em quadra como derrotada é terrível, né? Então, eu me lembro desse jogo específico. Agora, você está falando, qual foi o jogo que foi desafiador? Estou pensando no último torneio, quando eu, na verdade, perdi, tendo 5 match points de um jogo que eu acho que eu joguei muito bem, e que tinha tudo para ganhar. E mesmo tendo 5 match points, ela conseguiu ter a cabeça de se manter no jogo, tudo mais, e acabou ganhando. E, me destruiu. Marcou. Marcou, com certeza. Marcou e me deu vontade de jogar o torneio seguinte, entendeu? Porque justamente é isso. Você lembra mais dos jogos que você perdeu assim, ou que você ganhou bem? Puxa, não ganhar bem, para mim, entra meio como assim, tipo, tá fácil. Eu me lembro mais dos que eu perdi. Das cicatrizes, né? Toda certeza, das cicatrizes. Estão os aprendizados. Exatamente. Porque jogo que você ganha fácil, parece que é default, entendeu? Tipo, não fiz mais do que obrigação. Agora, jogo que é muito difícil, que às vezes você não consegue entender exatamente, fala, puxa, onde eu preciso melhorar? Esses aqui, para mim, me fazem voltar para treinar para a semana inteira, entendeu? Para focar naquilo. Acho que me marcam muito mais as derrotas. E você pensa depois, tipo assim, cara, que conclusão que eu chego? Eu perdi para ela ou perdi para mim mesmo? Aí eu penso, eu anoto tudo. Anota o meu caderninho. Anota no caderno mesmo? Anoto tudo. Anoto. Opa. Vamos lá, diário. E aí, qual a conclusão que você chegou? Você Diário. perdeu para ela ou perdeu para você mesmo? Não, tem as duas coisas, né? O que você escreve nesse diário, assim? Coisas... Na verdade, agora eu fiquei super curioso. Perdi pra É fulano. tipo o diário de bordo. Não, porque assim, você escreve a emoção do que você tá sentindo, você escreve os detalhes do jogo, Detalhes ou do a sua jogo. crítica a você, umas críticas a você. Na verdade, eu me coloco dicas para a próxima vez que eu encontrar. Então, no meu caderninho tem, O cara Nome crachá. da adversária. Nome, foto. tem o nome da inclusive tem as mudanças, né? Porque como a gente vai melhorando, tem várias que jogam ranking comigo, tal, e que começaram na categoria C, hoje estão na A.
Então, inclusive, essa evolução, essa alteração aí do tipo de jogo da adversária, puxa, antes ela não conseguia bater um backhand direito, agora já consegue e tal. Uhum. Então, tá Você vai atualizando Ou ainda. seja, atualizando, você e o seu com treinador tem certeza. todo mundo no caderninho. Todo mundo. Não, mas o treinador não tem acesso, não, só eu. Esse caderno vale ouro. Porra! Imagina. Rapaz, Pô. vale ouro esse A caderno. Iga tem um caderninho, eu já vi ela levar. Ah, é mesmo? Quadra, ó, abre aqui, e Ó. justamente o plano de jogo que eu tô Ó, falando. não O plano de sabia. jogo é importante. Que legal. Olha que legal. Estratégia lá. É lógico. É. E Fê, como a gente tá falando da parte mental, minha gente já falou um pouco disso aqui também, mas eu queria saber de você, assim, e isso que você falou do 5 match points me chamou bastante atenção para esse assunto. Que a gente fala bastante aqui, tem alguns artigos, aliás, galera, eu vi os comentários aqui do nosso post, né? Inclusive do Glauco, quando a gente fala do que o tenista pensa depois de um erro, né? A gente vai pegar esse tema, a gente não falou ainda, porque a gente vai fazer um programa sobre isso, certo, André? É isso aí. Nós vamos trazer todas as atualizações científicas sobre esse assunto, porque merece. E aí vem a minha pergunta para você, Fê. O que você pensa depois de um erro? Nos primeiros 20 segundos. Vamos lá, eu acho que primeiro eu me critico, puxa, como depende, né? Como é um erro que eu não deveria, porque tem o erro forçado e o erro não forçado. Poxa, acho que a primeira voz que me vem à cabeça é a voz do treinador. Fernanda, olha para a bola. Ou assim, bola fácil, você não pode errar. Porque tem essa, né? Puxa, às vezes você fala, não é possível. Então, quando eu erro uma bola fácil, a minha primeira sensação é de me repreender. Falar, como eu errei essa bola tão fácil? E a voz do Glauco aqui, ó. Mas isso precisa ser muito rápido. Porque eu preciso me perdoar. Isso é uma questão de consciência. Tipo, errei isso, aí eu gosto de fazer mentalmente, até fisicamente, a simulação do golpe. Então, sei lá, eu errei a direita, aí eu pego e passo de novo. Não fiz a terminação, aí eu faço aqui, mentalizo, viro as costas, outro ponto. Chega, preciso me perdoar desse erro. Esse erro eu não vou mais fazer mais. Eu internalizo, agora é próximo. Pode ser que eu faça outro. Mas esse não pretendo mais fazer. Que legal, bacana. Essa minha técnica de tentar. No saque, por exemplo, se eu erro o primeiro saque, aí o segundo eu me concentro, aí tenho aquela respiração consciente, abaixo, solto o ombro, falo, não, esse vai entrar. E você bate igual o primeiro, você dá uma diminuidinha também, como todo mundo. Aí tem que entrar, né? Não tem como, segundo saque ser igual ao primeiro. Faz parte. Fê, hoje você tá em qual classe? B. Classe B. Tô. O que falta para você, assim, se você tivesse que agora fazer uma perspectiva para 2026, né? Fernanda 2026, vamos fazer a estratégia dela. O que você considera que falta para você entrar numa A, tanto em relação ao tênis quanto ao extra tênis? O que você precisa mudar da Fernanda agora para você avançar ainda mais? Vamos lá. Eu acho que. Puxa, que pergunta difícil, na verdade. A gente tá aqui para isso. Deixa eu colocar, não somos nós. Exato. Eu acho que eu posso focar mais ainda na parte do funcional e da musculação, do fortalecimento, dedicar mais horas a isso. É que muitas vezes não encaixa na agenda, né? A gente, poxa, eu falo assim. O trabalho está trabalhando meu tênis. Entendeu? Vê como eu apresentei ela errado, cara? Isso não é, né? Nas horas vagas. Nas horas vagas, né? Pois é. Então, eu como tenista, gostaria de acrescentar mais horas de fortalecimento. Não tenho como acrescentar mais horas de treino, porque senão aí golpes que eu preciso. O que eu acho que faz bastante diferença da categoria B para A
é a parte do saque, que para mim é o golpe que mais faz diferença e é o mais difícil da gente conseguir uma excelência, Uhum. entendeu? É, então é isso, é o que eu vejo do B para o A é você errar menos em golpes bobos, Sim. entendeu? Quanto menos você erra, maiores são suas chances de mudar de categoria. Exato. É. E até vou te dar vou retificar o que você falou, porque das habilidades físicas que mais acrescenta na mulher em específico, no homem nem é tanto isso, é a força, sabia? Sim, Então a força para a mulher faz muita diferença, porque o que a mulher tem mais dificuldade é a explosão e chegar num tempo certo da bola. Então, quando a mulher desenvolve a força dentro da quadra, isso faz ela realmente aumentar muito essa performance. E eu nem combinei com o Sérgio, viu? Não? Depois você me deve essa consulta aí, ó. Boa. Mas isso é legal, porque coloca isso no teu plano e com certeza você vai ter você vai sentir que você tá mais rápida, que você tem essa explosão o tempo inteiro, chega na bola com o tempo mais certo. Então isso faz uma grande diferença. Então, meu conselho pra você. E, Fê, você considera assim os teus hábitos de vida bem feitos por tênis, por exemplo, teu sono, tua alimentação, a parte de suplementação, você vê tudo isso bem encaixadinho já hoje ou tem oportunidade para melhorar? acho que sempre tem como melhorar. A parte de sono, para mim, é fundamental. Eu não consigo estar em quadra bem se eu não dormir 8 horas por noite, de 8 a 9 horas. Então, como eu levo o filho para a escola de manhã, todo mundo tem, né? As mães precisam acordar cedo, não tem jeito. Então, eu durmo muito cedo, Uhum. eu me alimento bem. Acho que isso sempre dá para melhorar, mas eu tenho uma preocupação, por exemplo, durante os treinos, em estar alimentada, mesmo durante, tá? Então, a parte tanto de isotônico quanto de energia mesmo, né? Uhum. Porque isso eu percebo que muitas vezes o atleta amador assim, tá comendo pizza, tá comendo, ou às vezes está em jejum. Fala, eu não consigo, meu corpo não aguenta jejum. Conta. Não tem como. Exato. Para atleta é difícil. É difícil. Então, essa parte de regra de alimentação, dá para melhorar? Dá. Não, que nem o Djokovic, depois Sim. de ganhar sei lá qual Grand Slam, falou, não, agora eu me permito comer um quadradinho de chocolate. Não cheguei nesse ponto ainda. Dessa performance. Não Boa. cheguei nessa performance. Então, acho que isso é uma coisa que eu também gosto de refrigerante. Isso é um problema. Mas, Fê, assim, ó, conhecendo um pouquinho, André, eu vou colocar minha pitada aí. Assim, lógico que a gente tem que entender o tenista como um atleta em evolução, né? Vide o que a gente acompanhou do João esse ano. Sim. E eu projeto o João amanhã entre, sei lá, 2026 entre os 10 do mundo. Eu não tenho dúvida disso, porque ele está muito preparado mentalmente. Ele tem uma equipe excelente que vai trabalhar essa parte física, técnica dele. E uma coisa que eu acho que é bem importante, André, que é o que a Fê está começando a fazer, que é estar entre os grandes. Quando você começa a jogar com pessoas que estão num nível maior, o seu nível de jogo ele sobe automaticamente. Mesmo que você comece a perder mais para essas pessoas, Sem dúvida. mas o seu grau de exigência é muito maior. Então, assim, você está no caminho, você está do B para A. A gente está preparando a parte física, a parte técnica, não tenho dúvida que o Glauco vai trabalhar isso muito bem. Uhum. Mas estar entre os grandes vai fazer você subir para o nível A, não tenho dúvida disso. Eu concordo e até adiciono também a questão do o B pro A. Por exemplo, você não tem talvez mais oportunidade de aumentar horas de quadra. Então isso a gente não consegue melhorar. Exato. Você tá batendo tua cota por enquanto. Uhum. Pode ser que acrescente um dia a mais, uma situação a mais, mas assim, cada vez vai ser mais difícil porque você já tá batendo 7 dias por semana. E aí, quais são os pontos que a gente tem que ajustar para você
levantar, dar essa alavanca? E é isso. É a parte física, é uma questão de saúde, de repente, que a gente tem que melhorar, ganhar um pouco de mais massa muscular, melhorar uma suplementação. E aí a gente vai fazendo esse ajuste fino que pro B pro A faz uma baita diferença. Fê. O C pro B é volume de quadro. Uhum. É o que você teve até agora. Então, Sim. é legal você ter isso no teu caderno, no caso, Aham. de colocar realmente isso, porque às vezes o que você vai sentir é tão pequeno, que foi o que o Djokovic fez, né? Poxa, eu vou tirar o glúten, vou fazer uma dieta mais equilibrada, mais regrada, tirar a parte inflamatória. E é tão fino isso que fez ele aumentar ainda mais de nível. Um cara que já estava no alto nível, isso o Uhum. corpo dele conseguiu gerenciar mais alto nível. Então esses ajustes são, e quanto mais você quer a performance, mais ajuste fino você tem que ir fazendo. É igual, por exemplo, o paciente chega comigo e fala: doutor, eu quero ter 6% de porcentagem de gordura. Eu falo: ó, cara, você tá beirando a saúde, a doença e a performance. Uhum. Tua vida vai ser um inferno. É isso que você quer? Você quer, assim, dormir todo dia no mesmo horário, não pode comer um quadradinho de chocolate, não pode, ano inteiro, não pode beber nada de álcool. É essa condição de vida que vai te fazer feliz? Nossa, mas é tão assim? É. É. Agora, você quer um 10% de gordura? Dá pra você comer uma pizza no fim de semana, dá pra você às vezes sair, mas vai ter que treinar todo dia, mas vai ter que se dedicar de outras formas. Então, cada vez que você quer mais, esses ajustes têm que vir vindo junto. E aí você cria realmente essa cascata de saúde que é beira performance. Mas o que eu acho legal, sempre tem oportunidade. Então, quando você achar que, nossa, eu acho que eu cheguei no meu limite, sempre dá pra Sim. alcançar algo a mais. É engraçado, porque o que é o limite, né, do atleta amador versus o atleta profissional? Porque o profissional, ele precisa ter toda essa dedicação. Ele não tem outra alternativa. Não é isso? Uhum. O amador vai fazer se quiser. Exato. Você precisa ter esse foco, entendeu? Porque qual é a recompensa? A recompensa é ali, ó, que legal. Poxa, Pensa. mudei de categoria, meu, a saúde tá legal, tá bacana, tudo mais, mas você precisa ter um foco a longo prazo, porque senão você não é totalmente diferente o amador que tá ali, muitas vezes falar, puxa, mas esse sanduíche não vai fazer diferença. Aham. Ou a cervejinha do final de semana, que diferença vai fazer? Então precisa ser um foco pessoal mesmo, né? Mas Exato. E o que eu diria que faz diferença, André, que quando você chegar no A, Hum. não vai ser suficiente. Você vai querer ser campeão. Ah, com certeza. E depois eu vou querer ser especial, óbvio. Vista, gente, não fiquem bravos comigo, tá? Porque eu tô falando de uma forma isolada. Lógico que tudo isso que o André falou, que a Fê falou, de todo esse conjunto de coisas fazem diferença na performance. Mas do meu ponto de vista, o que faz a diferença entre o oitavo do ranking e o campeão é o mental. Ele é preponderante. Porque da parte física, estão equilibrados, da parte técnica estão equilibrados, jogaram o ranking o ano todo. Mas naquele momento ali, tá? Eu tive alguns exemplos, principalmente nesse último torneio, de atletas que eu olhava, cara, esse cara passou comigo o ano inteiro, o cara tá voando fisicamente. Mas ele não acreditou que ele poderia ser campeão e ele não foi. Pelo mental. Eu acho, mas até o mental dá pra gente treinar. Exato. Com certeza absoluta. Que essa é a minha dica para você já ir trabalhando para esse 2026 a sua parte mental, porque a exigência vai aumentar. Sem Vai dúvida. chegar, estar entre os grandes é muito bom, que te puxa para cima, mas você vai estar num nível de exigência muito maior, não só deles, mas a sua. A gente já conhece a atleta que a gente tem aqui, né? Sim, com certeza. E o legal também da Fê é que, além de todo esse exemplo, né, que ela, poxa, trouxe aqui pra gente, quantas lesões você teve esse ano? Não tive. Oh! Então, uma pessoa que treina, né? Todos os dias? Todos os dias, se dedica, treina forte, tá avançando, tá crescendo. Realmente, isso é você gerenciar a sua saúde de uma forma muito bem feita. Sem dúvida. Né? Sempre dá pra melhorar? Sempre dá. Mas isso é algo que você sempre tem que visualizar, porque, poxa, tudo que você fez esse ano pra você não ter lesão e chegar na melhor performance que você teve em toda a sua carreira aí do tênis, poxa, isso tem que ser
levado em conta. Com E certeza. você tem que revisitar isso que você tá fazendo em 2025, porque caso você venha a ter lesão, você tem que olhar pra trás. Poxa, mas o que que eu mudei? Será que Sim. eu passei das 8 horas de sono para 6 e isso fez uma diferença na minha imunidade, na minha lesão, no meu rendimento? E é isso, acho que a gente tem que ter sempre essa consciência. E você é uma pessoa que registra tudo, né? Então é exatamente isso. Pô, 2025 foi uma temporada boa. Poxa, eu fiz isso com a minha saúde, eu passei com isso, tá tudo bem com meus exames, a parte física eu tô cada vez mais evoluindo, tenho mais oportunidade, vamos buscar. E o teu plano, que eu falo pra todo paciente meu, que chega em janeiro, né? Eu falo pra ele, ó, qual que é o seu plano pra esse ano? Ah, eu quero ser nível A. Nível A? Então tá bom. Vamos agora ver o que que eu posso dar pra você chegar no nível A. Então vamos melhorar a massa muscular, vamos melhorar a parte metabólica, vamos tentar fazer você fazer um recovery um pouco de mais qualidade. E tudo isso a gente vai aliando. Tanto que até o Deilson me manda muito paciente, né? Que é meu treinador. E eu passo pra ele na hora. Ó, esse paciente, o paciente Maria, por exemplo, ó, eu quero que esse ano ela quer fazer isso. Então vamos tentar fazer um treino dessa forma, vamos puxar um pouquinho mais a parte do físico. E tudo isso é legal, porque as pessoas vão, né? O Sérgio, o Glauco, o seu médico, todo mundo vai fazendo você crescer junto, e isso é ter um time que tá te dando apoio. Sem dúvida. A gente vai estar torcendo por você, lógico, nos campeonatos, que a gente quer que vocês ganhem, mas eu acho que isso é muito, muito, muito precioso aí pra quem quer nível A. André, e você sabe que você perguntou da questão da lesão. A gente teve, né? O Sérgio me ajudou até teve um jogo que eu quase torci o pé, né? Eu dei aquela pisada em falso Uhum. e falei, puxa, ferrou. Aí achei que eu tivesse torcido, já saí de quadra até assim, engolindo o choro, falei, Tadinho. eu vou ficar alguns meses. O problema não era o pé, o problema é me tirar da quadra. Mas é isso que a gente pensa, é isso mesmo. Mas na hora eu saí engolindo o choro, falei, agora machucou. E aí eu fui direto para a físio e tudo mais. E aí foi tão bom, porque quando eu cheguei lá, a gente fez uma sessão tal, realmente na hora estava dolorido, mas não foi lesão. Eu não cheguei justamente por eu estar com a musculatura fortalecida, né? Tá com o calçado certo. Eu acho que o tênis também segurou, apesar do meu pé ter virado. Não foi uma lesão grave. Não foi nada grave, entendeu? E aí, né? Agiu ao ponto de não deixar ser uma coisa mais séria. Exatamente, porque justamente a musculatura ali, aquele equilíbrio que a gente vem treinando tanto, né? Exato. Mas aí é legal, que aí você volta a pensar, né? Poxa, olha, então tudo que eu tô fazendo, poxa, valeu a pena, né? Com Você imagina, você certeza. ter uma fratura, ficar aí 3, 4 meses, não saber como você vai voltar pra quadra, a tragédia que poderia ser Exato. com algo que você faz e não só te dá performance, mas prevenção, né? Que é realmente o trabalho com o Sérgio. E Fê, assim, só pra galera entender assim como foi essa temporada, não tivemos lesões, graças a Deus, mas fala pra galera, número de jogos, de campeonatos, assim, uma estimativa do que você fez, já que você anota tudo, e como foi a sua performance, porque não foi só uma fisioterapia para não ter lesões, né? Conta pra galera. Bom, vamos lá. Acho que de ranking foram aproximadamente uns 90 jogos esse ano. Foram 200 dias de treinos. Pois é. Assim, numa média aí de 2 horas e meia entre os treinos e os jogos, mais as horas de funcional, né, de treinamento. Então, vamos lá, aí uma mudança de categoria. Acho que o meu percentual de vitórias subiu bastante. Acho que eu subi 18% no percentual de vitórias em comparação com o semestre, com o ano passado, que me deixou bastante feliz. Bom. E aí, ano que vem é nosso. O atleta, né? É isso, né? Então, quando a gente fala de fisioterapia de performance, é isso, né? É voltada para realmente prevenir lesões e melhorar a performance do atleta, né? Sim, E acima de tudo, o que eu mais vejo em você hoje é que você ganhou muita confiança. sem dúvida. Sem dúvida.
Digamos que é uma atleta diferente. Vou te falar, vai dar trabalho em 2026, viu? Vai dar Se trabalho. preparem, Essa menina. é a ideia, gente. Essa é a ideia. Pra vocês entenderem o que a gente faz em janeiro. Vamos ver quais são as batalhas que a Fê vai adotar para a gente fazer todo esse planejamento, né? Exato. Primeiro semestre, depois para o segundo semestre, para a gente ter essa performance, né, Fê? Agora, em dezembro, a gente já está começando a nova temporada, né? A temporada anterior acabou no final de novembro. Aham. E agora é a hora de eu sentar com o meu treinador para ver quais vão ser as mudanças nos golpes, o que precisar mudar e aperfeiçoar, que é o comecinho de É isso aí. temporada, então, enquanto a galera ainda está meio de férias, né? Tá. E Ela vai continuar treinando. E a gente tá. é lógico. Ela não vai parar nesse fim de ano. Enquanto todo mundo dorme e come coxinha, eu tô. Fê, sensacional sua presença aqui. Queria que você deixasse um recado final, uma última pergunta para você. A Fê vai jogar tênis até quando? Eu espero que a Fê jogue tênis até os 100 anos, até quando eu conseguir caminhar, eu espero jogar tênis. É um esporte maravilhoso, acho que é um esporte que dá para a gente levar para o resto da vida. Ele vai se modificando e vai agregando cada vez mais. Então, a ideia é essa, a ideia é que me deixe com saúde, com longevidade e principalmente com paixão pelo esporte, que é tão lindo. Legal, Fê. Demais. Super obrigado. A galera já não tinha noção disso, mas a gente já tinha, né? Que ia ser demais, né? Eu falei, Sensacional, Sérgio, né? eu falei que ia ser um exemplo É. hoje, né? Comecei abrindo o programa dessa forma e de fato foi. Eu acho que ela é um exemplo pra menina que se sente descoordenada e acha que não tem aptidão nenhuma pro esporte. Então você viu que, poxa, ela evoluiu, achou um esporte que encanta ela e conseguiu aprimorar e evoluir hoje, performar muito bem. E ao mesmo tempo, para aquela mulher já nos 40 anos, né, de estimular ela a ser competitiva, cuidar da saúde, cuidar do corpo, ela começar a ter batalhas internas, né, de melhora, de performance. Então, eu acho que ela traz realmente, assim, a gente falou de cicatrizes, né? Então ela fecha as cicatrizes do que muitas mulheres acham, né? Que é impossível, é difícil, independente do esporte, né? No caso, a gente tem o tênis, mas pode ser qualquer esporte, qualquer atividade, pode ser um exercício, o quanto que a atividade física faz bem e muda mesmo a pessoa, né? Exatamente. Muda sim. Obrigado, Fê, pelo exemplo. Obrigada a vocês. Obrigado. E Foi um prazer. teremos mais oportunidades, né? Sem dúvida. Sabe, mais adiante aí pro ano que vem, para você estar aqui. E a gente fala depois de tênis casal, tem Opa! outras coisas aí pra gente. Quem ganha mais em casa. Quem treina mais. Obrigado, Fê. Nortozinho, valeu, gente. E até a próxima. Até mais. É.